Pela sua idade, você está à frente ou atrás financeiramente? É uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas chega na aposentadoria dependendo do INSS, dos filhos ou da sorte. Hoje eu vou te mostrar onde você deveria estar em termos de patrimônio investido de acordo com a tua idade. Não o que o brasileiro médio tem, porque o brasileiro médio não tem quase nada. Mas o que faz sentido para quem quer chegar na independência financeira sem precisar trabalhar até não poder mais. Antes de entrar nos números por faixa de idade, eu preciso te explicar o que é patrimônio líquido de verdade, porque muita gente confunde patrimônio com o que tem na conta. Patrimônio líquido é tudo que você possui menos tudo que você deve. Exemplo simples, você tem 15 mil investidos, um carro no valor de 30 mil e uma casa própria no valor de 300 mil. Parece ótimo. Mas se você deve 40 mil no financiamento do carro e 200 mil na hipoteca da casa, e o seu patrimônio líquido real é 105 mil, não 345. E aqui está o erro que a maioria comete. Olha para o que tem sem subtrair o que deve. Acha que está bem quando ainda está construindo a base. O patrimônio líquido é o número real, é o número que sobra se você zerar tudo hoje. Se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o like aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo que pode mudar o resultado financeiro da sua vida. Agora vamos por faixa de idade. Dos 20 aos 29 anos. Essa é a fase mais poderosa da jornada financeira e a mais desperdiçada pela maioria das pessoas. O tempo é o maior aliado de quem investe. E quem tem 20 anos tem mais tempo do que qualquer pessoa mais velha que você conhece. O patrimônio mediano de quem está nessa faixa no Brasil é aproximadamente zero. Em muitos casos é negativo, porque as dívidas superam o que foi acumulado. Mas o que deveria ser a meta? Ao completar os 30 anos, o objetivo é ter pelo menos uma vez a sua renda anual investida. Se você ganha 3 mil por mês, sua renda anual é 36 mil. Essa é a meta, chegar aos 30 anos com 36 mil investidos. Parece simples, para a maioria não é, porque a década dos 20 é quando aparecem as primeiras tentações. O primeiro cartão de crédito, o primeiro financiamento de carro, o primeiro apartamento alugado mais caro do que a renda comporta, o padrão de vida que cresce junto com o salário sem que nada sobre para investir. 3 prioridades nessa fase. Primeira, evitar dívidas caras, cartão de crédito com saldo rotativo, cheque especial, empréstimo pessoal com juros acima de 20% ao ano. Qualquer dívida dessas é um buraco que consome o futuro. Segunda, guardar pelo menos 15% do que ganha todo mês antes de qualquer gasto. Não o que sobra, o que separa primeiro. Terceira, investir no aumento da renda. Certificação, habilidade nova, mudança de área. Na década dos 20, a forma mais rápida de acelerar o patrimônio é aumentar o quanto entra, não só cortar o que sai. 30 aos 39. Essa é a década das responsabilidades que chega ao mesmo tempo. Muitas vezes filhos, financiamento imobiliário, carro, escola particular. E é exatamente por isso que é fácil chegar aos 40 sem nada investido, achando que vai compensar depois. O patrimônio mediano de quem está nessa faixa no Brasil ainda fica abaixo de 50 mil. É pouco para quem tem 10 anos de carreira. A meta para os 30 é chegar aos 40 com pelo menos 3 vezes a renda anual investida. Se você ganha 80 mil por ano, a meta é 240 mil investidos aos 40. Se ganha 120 mil, a meta é 360 mil. 3 prioridades nessa fase. Primeira, estar livre das dívidas de consumo. O financiamento imobiliário pode existir. Cartão rotativo, cheque especial e empréstimo pessoais não podem. Segunda, não inflar o padrão de vida na mesma proporção que o salário cresce. Esse é o erro mais comum dessa década. Cada aumento vai para um carro melhor, uma casa maior, uma escola mais cara e o patrimônio fica parado. A regra é, quando a renda sobe, metade do aumento vai para os investimentos. Terceira, construir uma reserva de emergência sólida de 6 meses dos gastos essenciais em renda fixa com liquidez. Filho aparece, carro quebra, empresa demite. Sem reserva, qualquer imprevisto destrói o que estava sendo construído. Agora, ativa o sininho do canal para não perder os próximos vídeos. Dos 40 aos 49. Essa é a década do despertar para muita gente. O espelho financeiro aparece de forma mais clara. A aposentadoria deixa de ser algo distante e começa a aparecer real. O patrimônio mediano de quem está nessa faixa no Brasil ainda fica abaixo de 100 mil. Para uma faixa de renda que geralmente já passou dos 5 mil a 8 mil por mês, esse número deveria ser muito maior.
A meta é chegar aos 50 anos com pelo menos 6 vezes a renda anual investida. Se você ganha 100 mil por ano, a meta é 600 mil aos 50. Se ganha 60 mil, a meta é 360 mil. 3 prioridades nessa fase. Primeira, saber o seu número de aposentadoria, não de forma vaga, de forma precisa. Quanto você precisa gastar por mês quando parar de trabalhar. Multiplica por 25, esse é o patrimônio que você precisa ter investido. A partir desse número, você trabalha de trás para frente e entende quanto tempo e quanto de aporte mensal faltam. Segunda, não abrir mão da renda variável ainda. Muita gente nos 40 anos começa a migrar tudo para a renda fixa com medo de volatilidade. Mas com 15, 20 anos de horizonte ainda pela frente, abrir mão do crescimento de renda variável é um erro caro. Terceira, começar a pensar em planejamento sucessório. Quem são os dependentes? O que acontece com o patrimônio em caso de imprevistos? Seguro de vida adequado? Essas decisões ficam mais caras quanto mais você adia. Dos 50 aos 59, essa é a década de maior poder de acumulação para muita gente. Os filhos já estão mais independentes, os custos maiores da fase anterior diminuíram e o salário está no pico. É a janela de oportunidade que não pode ser desperdiçada. O patrimônio mediano de quem está nessa faixa no Brasil ainda fica muito abaixo do necessário para uma aposentadoria confortável. A maioria depende do INSS ou está contando com a venda do imóvel. A meta é chegar aos 60 com pelo menos 8 vezes a renda anual investida. Se você ganha 100 mil por ano, a meta é 800 mil, idealmente acima de 1 milhão. 3 prioridades nessa fase. Primeira, maximizar os aportes mensais. Essa é a fase de colocar o máximo possível para trabalhar. Cada real investido agora tem ainda 10 a 15 anos para compor antes da aposentadoria. Segunda, diversificar a carteira com mais cuidado. Renda fixa como âncora de estabilidade, investimentos internacionais como proteção cambial, renda variável com foco em empresas que pagam bons retornos consistentes e fundos que geram uma renda aí para você ao longo do tempo. Terceira, começar a reduzir a exposição a ativos muito voláteis e aumentar a parcela que gera renda passiva recorrente. O objetivo começa a mudar de crescimento para geração de renda. Se você está chegando até aqui, manda esse vídeo para alguém que está na tua faixa de idade que ainda não fez essa conta. Dos 60 em diante, essa é a fase da colheita. O patrimônio que foi construído agora precisa ser convertido em renda e protegido da inflação ao longo do tempo. O patrimônio mediano de quem está nessa faixa no Brasil ainda é muito modesto para a maioria da população. É a consequência de décadas sem método e sem consistência. A meta é ter pelo menos 10 vezes a renda anual investida aos 65 anos. Se você ganha 70 mil por ano, a meta é 700 mil. Mas o ideal, para quem quer viver bem sem depender de ninguém, é ter entre 20 e 25 vezes os seus gastos anuais investidos. Por que 25 vezes? Porque a regra dos 4% amplamente testada diz que você pode sacar 4 a 6% do patrimônio todo ano, sem ficar sem dinheiro, mesmo em cenários adversos do mercado. Se você gasta 60 mil por ano e tem 1,5 milhão investido, 4% disso é 60 mil. O patrimônio tende a se manter ou crescer mesmo com os saques. 3 prioridades nessa fase. Primeira, preservar capital, não é hora de arriscar. A prioridade é proteger o que foi construído e garantir que vai durar pelo tempo que for necessário. Segunda, estruturar a renda passiva de forma que cubra os gastos mensais sem precisar vender ativos. Fundos de ações, ETFs e renda fixa de qualidade cumprem esse papel no Brasil. Terceira, ter a moradia quitada. Aluguel na aposentadoria é uma despesa fixa que pressiona o patrimônio de forma desnecessária. Quem chega aos 60 com uma casa própria quitada precisa de muito menos patrimônio para viver com conforto. Bom, se você está abaixo desses números, não é hora de se culpar. É hora de entender onde está, calcular quanto precisa aportar todo mês para chegar onde deveria e começar. E se você está acima, parabéns. Continua, porque o maior risco de quem já construiu algo é achar que pode relaxar antes de chegar na linha. O patrimônio não é um destino, ele é um processo que exige consistência todos os meses, independente do que está acontecendo no mercado, na economia e na vida. E se esse vídeo te ajudou a entender onde você está e para onde precisa ir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, manda para alguém que nunca fez essa conta antes, porque saber onde você está é o primeiro passo para chegar onde você quer.